o teorema de existência e unicidade. Tá? O teorema de existência e unicidade diz o seguinte, ó, é um teorema que eu vou anunciar bem direitinho em aulas futuras, mas ele diz, vamos ver uma equação diferencial de ordem 1. Vejamos uma equação diferencial de ordem 1. Vou adiantar uma informação, que quando você pega um texto básico, um texto avançado de equações diferenciais ordinárias, você só estuda equações diferenciais vetoriais de ordem 1. Todos os teoremas são para equações diferenciais vetoriais de ordem 1. Isso por quê? Porque toda equação diferencial de ordem n se escreve como equação vetorial de ordem 1. Então, se você abrir um texto, toda a teoria é feita para equação diferencial de ordem 1. Porque o que serve para equação diferencial de ordem 1 serve para equação diferencial de ordem n, tá? Mas só que a de ordem n é transformada numa equação vetorial de ordem 1. Mas não vou abordar isso aqui é só título, isso aí é só título de informação, tá? Agora, suponha que você tenha essa equação aqui. Olha, vamos pegar um exemplo simples. Pegar essa equação aqui. F' de x igual a x vezes f de x. Vamos pegar x2 vezes f de x. Tá? E suponha que você... É fácil de resolver. Essa equação é bem fácil de resolver. Vou até botar aqui assim. Tá, x vezes f de x ao 4. Mesmo exemplo. É fácil de resolver, mas suponha que você não conseguiu resolver. Não tem técnica, não tem nada. Então não tem a solução. Tá? Só para esse exemplo, só para exemplificar o seguinte. É que essa equação, mesmo você não sabendo resolver, você tem muita informação. Porque toda equação diferencial, o teorema de existência e unicidade diz o seguinte, ó. Vamos para seguir na ordem. Vou pegar aqui, pegar uma equação diferencial de ordem 1 na forma geral, tá? Assim, f de x, f de x. O teorema de existência e unicidade diz o seguinte. Sob certas condições, sob f grande, que são condições de continuidade, se você considera aqui o domínio da f grande, ó, suponha que isso aqui seja o domínio, esse vermelho, isso aqui o interior, seja o domínio da f grande. O teorema de existência e unicidade, em essência, ele diz o seguinte. Se você pega um ponto x0, y0, nesse domínio, por esse ponto, passa somente uma solução da equação diferencial. Por esse ponto, ou seja, há somente uma solução dessa equação que no ponto x0 é igual a quê? A y0. Eis o adjetivo, eis a expressão unicidade, substantivo, né? Teorema de existência, a existência e a unicidade. Uma equação continua tendo infinitas soluções. O que o teorema diz é que, dado um ponto x0, y0, no domínio da f grande, respeitadas certas condições, a f respeitando certas condições, são condições de continuidade, há uma única solução passando por esse ponto. Então, suponha que eu tenha esse teorema e ele se aplica, por exemplo, a este exemplo. Ó.
equação F duas linhas de x, F duas linhas de x igual a x vezes f de x ao quadrado. Olha, essa equação, quem é o domínio da f grande? Ela é da forma igual, isso aqui é igual a quê? A f de xy, onde quem é f grande de f de xy? F de x, né? Tá certo? F de x. Se eu coloquei nos exemplos anteriores aqui x, eu coloquei errado. Aqui tá certo, não sei se eu errei antes, mas eu acredito que não. Onde, agora sim, f de xy, quem é? xy2. Essa função aqui, quem é o domínio dela? O R2. R2. E ela é contínua em todo o R2, então o teorema se aplica a todo o R2. Significa que quando eu, no plano R2, eu pego um ponto qualquer, há passando por esse ponto somente uma solução desta equação. Quem é ela, digamos que eu não sei. Embora eu saiba resolver, mas suponho que você está numa situação que você não sabe resolver. Vamos dizer assim, ou você desconhece as soluções. Mas você conhece muitas outras coisas aqui. Porque, por exemplo, se você pega o ponto -1, 1, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Tem uma solução passando por esse ponto. E você sabe, tem só uma. Tem somente uma solução. Somente uma solução passando por esse ponto. E você sabe como ela passa. Como ela passa é a derivada. Porque se φ é a solução, se φ é solução desta equação, com φ de -1 igual a 1, então, quem é a derivada de φ em -1? Ora, φ satisfaz a equação. Não, vou pegar a derivada primeiro, tá? Vou pegar a derivada primeiro. Não vou pegar a derivada de segunda, não. Derivada primeiro. Tá? Só para derivada segunda fica para depois. Se φ é solução com φ de -1 igual a 1, considerando esta equação, quem é a derivada de φ em -1? Ora, é -1 vezes φ de -1 ao quadrado. E tudo aqui eu tenho. Quanto é isso aqui? -1. Então eu sei que a solução que passa por esse ponto, ou seja, a solução que satisfaz isso, o seu gráfico é tangente a essa bissetriz aqui. Porque a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Então ela passa por aqui. Ela pode passar assim, ela pode passar assim, ela pode passar assim. Como é que ela passa? Bem, não sei. Vai depender de quem? Da derivada segunda. Eu não tenho a derivada segunda. Eu não tenho. Eu tenho a derivada segunda da φ. Como φ' de x é igual a x vezes φ de x ao quadrado. Porque se φ é solução, φ é diferenciável. E satisfaz isso aqui. Qualquer que seja x no domínio da φ, então a derivada é diferenciável, porque a φ é diferenciável. Então tem derivada segunda. Então, tem derivada segunda, é aquilo que eu já discuti, né? E quem é a derivada segunda em x? Quem é? É φ de x ao quadrado mais 2x φ
φ de x, φ' de x. Qualquer que seja x no domínio da φ. Ponto. Logo, quem é a derivada segunda em φ? Engraçado, até comentei. Na aula passada, em uma aula anterior aí, eu disse, não tem derivada? E eu me lembrei, mas eu vou dizer que, vou afirmar, não tem derivada, aí todo mundo concorda, aí depois dizendo, e eu na aula disse, não tem derivada, e ficou por isso mesmo, eu não lembrei de que tinha derivada. Mas tudo bem, hoje aqui eu estou lembrando. Eu posso substituir o vídeo por esse, né? Tá? Então, mas não farei isso não. Então, logo, quem é a derivada segunda no menos 1? Derivada segunda no menos 1, quem é? É o quadrado de φ de menos 1, que dá quanto? Que dá 1, tá certo? Mais 2 vezes quanto? Menos 1, vezes φ de menos 1, que é 1, vezes o quê? Que dá quanto isso aqui? Dá quanto? 2. Dá 1 mais 2, né? Que dá quanto? 3. Significa que ela tem concavidade voltada para cima. Né? Conta tá certa? Tá? Então, não é assim. É como? Apagar. Colocar direito. Então. Então você já sabe que ela passa como? Assim. Passa assim. Concavidade localmente, tá? Em torno, uma vizinhança do menos 1. Tá? Porque como a derivada segunda é contínua, se no menos 1 a derivada segunda é 3, numa vizinhança do menos 1 a derivada segunda ainda é positiva. Então, numa vizinhança do menos 1, ela tem concavidade voltada para cima. Entendeu? E isso você pode fazer em cada ponto. Mais do que isso. Tá? Mais do que isso. Só essa informação aqui, só a equação te permite você calcular a derivada em cada ponto x0, onde x0 é o número real. Você tem isso aqui, ó. Você tem que, quem é dado x0 real, dado x0 real, dados x0, y0, pertencente a R2, né? Olha, para esse caso aí, tá? Estou pagando esse caso. Dados x0, y0, pertencente a R2. Se φ é solução da equação diferencial com φ de x0 igual a y0, então você tem o valor da derivada em x0. Quem é o valor da derivada em x0? O valor da derivada em x0, quem é? Você sabe. Quem é? Olha aqui. É x0 vezes φ de x0, o quadrado de φ de x0, ou seja. Então você tem a... Hã? Tá aqui, ó. Ó. É x, φ de... derivada de φ em x, φ é solução, ó. Φ' de x, o que é ser solução? É φ' de x igual a quê? A x vezes φ de x ao quadrado, qualquer que seja x no domínio da φ. Tá bom? Então você tem em cada ponto do plano, tá?
A solução que passa por esse ponto, você conhece a derivada dela nesse ponto, na abscissa desse ponto. Você conhece a sua derivada na abscissa desse ponto. Ou seja, você tem aqui o plano cartesiano R2, tá? Você tem aqui o x0 e o y0. E você tem aqui o valor, e você sabe o teorema de existência e unicidade, que é um teorema que eu vou descrever, só descrever, demonstrar não, viu? Só descrever para usar em aulas futuras. Ele diz que só tem uma solução passando por esse ponto. Tem uma solução. Mas você sabe qual é a derivada nesse ponto. Quem é a derivada? Que no caso aqui, se o x0 é positivo e o y0 é positivo, a derivada é positiva. Então, se você, em cada ponto, você marcar esse vetor aqui, ó, o vetor, se em cada ponto x0 são 0, você marcar o vetor x0, você marcar o vetor x0 não, o vetor 1, é filhinha de x0, filhinha de x0, que é a solução, né, onde φ é a solução que no ponto x0 e y0, e quem é esse vetor? Quem é esse vetor? O vetor 1, o quê? x0, y0 ao quadrado. Se você marcar esse vetor aqui, tá? Você está marcando o que? Derivada. Porque lembre-se, por que esse vetor? Porque o que é a derivada? É o coeficiente angular. O que é o coeficiente angular de uma reta? É quanto eu subo, eu desço, quando eu desloco uma unidade na horizontal. Tá certo? Então você vai marcar o vetor 1 e a derivada, que é o coeficiente angular. Então, se você, em cada ponto x, y, 0, você marcar esse ponto aqui, que no caso aqui é esse vetor, imagina que você tem uma distribuição uniforme de pontos no plano, um reticulado, tá? Em pontos no plano, você está aqui, tá? Esse ponto, 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 esse, uniforme, negócio uniforme, tá? Você está no plano todinho. E em cada ponto você marca. Então você tem um campo de vetores. Esses campos de vetores indicam a direção das tangentes. Então, se você tem um campinho de vetores, você tem mais ou menos o traçado das soluções. É nisso que se baseiam muitos dos métodos numéricos para resolver numericamente equações diferenciais. Você fica com um negócio assim, você fica, aqui é um vetor, aí aqui é outro, aí aqui é outro, aí aqui é outro, aqui é outro, e você tem uma distribuição de vetores aqui, você vê assim, sei lá, pode ser assim, eu preciso analisar tudinho, né? Tá? Então você tem aqui, você sai mais ou menos, tá certo? Por um método da sexta, né? Você tá a sexta, que nas direções da gente, você vai construindo as soluções passando por pontos ou por diversos pontos. Você vai vislumbrando, tá? Essas soluções. Tá certo? A partir do vetor. Momento. Diga, meu querido. Opa, boa tarde. Boa tarde. Seu Romil, né? Você já chegou ao campus? Não, mas exatamente estou ligando para isso. Teria como você me mandar a sua localização fixa, para eu poder chegar mais rápido, que eu já me encontro a caminho. É porque está aqui um pouco engarrafado aqui na minha aqui. Certo. Estou preso aqui um pouco no engarrafamento. Tá?
Tá bom, Aí eu me vou. diga qual É o bloco. problema aí, meu amado. O carro atolou, cara. Um buraco Atolou, aqui. né? Foi num buraco, aí precisa vir para coisa. Daqui a pouco eu te mando, viu? Eu tô encerrando a aula aqui, eu te mando, viu? Aí Tá? Tá, aí você manda pra mim a localização Tá fixa. bom, beleza. Gabriel. Tá, tchau. Tchau. Pronto. Mas eu acho que eu mandei. Vamos lá. Tá aí, ó. Então você tem isso aqui. Ainda estava gravando, tá? Deixa aí. Deixa aí. Tá? O carro atolou num buraco ali, tem que. O cara tá vindo pra. Hã? Mas não vai editar, não. Não edito, não tem tempo pra isso, não. Tá vendo? Então é isso aí. Eu tenho para falar para vocês. Tá certo? Vamos encerrar por hoje. Amém.